Boa noite, pessoal! Boa noite, muito boa noite. Segundou com live, né? Não tô boa da garganta, mas bora que bora. Bora fazer live, bora expandir consciência e ser contribuição na vida das pessoas. E o tema hoje é interessantíssimo, muito interessante. E se o dinheiro nunca fosse o problema? E se o dinheiro nunca tivesse sido o problema da sua vida? E aí? E aí? O que você me conta desse tema? Então, olha só, gente, eu escutei uma frase de um livro há uns anos atrás que eu fiquei bem impactada, né? Que inclusive é esse livro aqui, ó. Dinheiro não é o problema, você é. E quando eu vi a capa desse livro, o título, a frase, ela me impactou tanto, ela me chamou tanta atenção, porque eu achei, na minha vida toda, eu achei que o meu problema era o dinheiro, né? Ou a falta dele, ou não ter ele, ou ter pouco, né? Eu sempre achei que era isso. Só que depois que eu comecei a acessar consciência, ler esse livro, aplicar as ferramentas que tudo que o Access Consciousness me proporcionou, eu descobri algo muito diferente e algo muito surpreendente. Então, se você também percebe que em algum lugar, né, algum lugar na sua vida aí o problema é dinheiro, a falta do dinheiro e como se sair desse momento de escassez, já pega aí, ó, o foguetinho aí, ó, e já manda para as pessoas que também pode ser contribuição na vida delas, assim como vai ser na sua vida, né não? Então bora lá? Eu vou mandar aqui para algumas pessoas também pra gente começar essa live. Bora que bora. Bora que bora. Isso aí, gente, já vamos começar então no horário, pra gente já ficar gravado aí. E quem não chegar agora, não tem problema. Que seja hoje, que seja amanhã, que seja daqui 10 anos, isso aqui na hora que reverberar, na hora que for, contribuição vai chegar, né? Então manda aí pras pessoas, logo, bora que bora. Gente, e assim, quando eu trouxe esse tema, né, e se o problema nunca tivesse sido dinheiro na vida? Como eu falei, durante muito tempo eu achava que meu problema era esse, né? Era a falta do dinheiro. E trabalhar sempre muito, e trabalhar sempre demais, e me esforçar demais para ter dinheiro, né? Então, se você também, em algum momento da sua vida, você já esteve nesse lugar ou ainda está nesse lugar, né, de trabalhar muito, se esforçar muito, e ver que não tá saindo do lugar, que as coisas não estão andando, e por mais que você se esforce, por mais que você estuda, por mais que você se especializa, por mais que você é foda, é especialista na sua área, mas você se sente desvalorizado, mal remunerado e mais do que isso, né? Você sente que você tá perdendo tempo, energia e com negócios, com investimento que não tá indo pra frente. Talvez o problema não seja o dinheiro. Talvez o problema não seja você. E talvez a solução do seu problema também não seja o dinheiro, porque você é a solução. E é você que vai colocar a energia que se requer no seu negócio, no seu trabalho, na sua vida, para você ter os fluxos financeiros que você deseja, tá? E queria trazer aqui um pouquinho da minha vida. Durante muito tempo, né, quem me conhece, quem já assistiu outras lives, quem já participou de workshops comigo, eu trago muito isso, que eu vim de uma família muito simples, muito humilde, né, uma família de baixa renda, né, eu sou de uma família de 8 filhos, então quanto que eu precisei de acreditar, né, que o dinheiro é escasso no mundo, porque o dinheiro era escasso na minha família, porque a gente não tinha tantos recursos, porque eu não poderia ter as coisas que eu queria quando criança, quando adolescente, e o quanto que eu precisei de forjar, né, quando eu falo forjar, é de me proteger várias vezes, para não passar necessidade, para não passar fome, para não faltar nada, né. Eu fui mãe muito nova, né? Eu fui mãe aí na adolescência, no início da minha juventude. Então, quanto que isso também, as responsabilidades na minha vida aconteceram muito cedo e fez com que eu trabalhasse muito cedo e eu lidasse com dinheiro muito cedo, né? Porém, eu vim de uma família em que meu pai nos ensinou a trabalhar e juntar dinheiro, né? Eu vim de uma família que meu pai me ensinou isso. Então, só que o juntar dinheiro na realidade, né, para as pessoas que têm pouco, é com medo da falta. Sabe aquela reserva emergencial que a gente sempre ouve falar, né? Os especialistas, os financeiros, nossos assessores financeiros falam isso com a gente. Meu pai falava isso o tempo todo, olha,
tem que trabalhar, não pode gastar tudo, você tem que juntar dinheiro, você tem que poupar dinheiro para emergência, o dia que você adoecer, o dia que acontecer qualquer desastre. Percebe? Então, eu cresci entendendo que existia dois padrões assim. As pessoas que muito tinham, tudo gastavam e que não tinha dinheiro, e as pessoas que ganhavam pouco e juntavam aquele pouco. Porém, durante muito tempo da minha vida, quase a minha vida toda, eu juntei dinheiro com medo de perder dinheiro. Entende? Eu juntei muito dinheiro, né? O pouco que eu tinha, passei a vida toda juntando um pouquinho ali, 10%, 20% do dinheiro. Só que aquele dinheiro, ele não rendia, eu não conseguia crescer, eu não conseguia fazer nada. Porque aquele medo de perder era tão grande que eu não via outra possibilidade, né? Percebe aí no seu campo quantas vezes você conseguiu pagar todas as contas do mês e aí quando você achou que ia sobrar um dinheiro, o gás acaba, o pneu estoura, você bate no outro carro, sei lá o que acontece, né? O menino adoece, aí você tem que comprar medicamento. Percebe? Percebe que esse lugar que a gente tem tanto medo da falta, a gente tem tanto medo de faltar dinheiro que acaba faltando no nosso salário? Pois é, eu fui criada dessa forma. E era exatamente esse lugar que sempre acontecia na minha vida. Então eu pensava, gente, eu trabalho, eu junto dinheiro porque eu fui ensinada, eu vim de uma família que tem que juntar dinheiro. E quando eu juntava esse dinheiro, cadê esse dinheiro que não rende, que eu não consigo fazer nada, que eu não consigo sair do meu padrão? E na verdade, eu não percebia que eu tinha um teto financeiro. Eu tinha um limite ali de ganhar, eu tinha um limite de juntar e eu não conseguia exponencializar aquele limite, né? E eu lembro, gente, que assim, isso aconteceu na minha vida até 2019, né? Até 2019, eu sempre estava no mesmo padrão de vida. E quando entrou a pandemia, não só na minha vida, mas eu acredito que na vida de muitas pessoas, as pessoas começaram a buscar mais consciência. As pessoas, né? O mundo todo paralisou e as pessoas começaram a buscar o que realmente importa. E lá em 2020, início de 2020, eu comecei a trazer para minha vida consciência, sabe? Através de técnicas de visualização, através de frases positivas, palavras de afirmação, a lei da atração e principalmente exercícios de gratidão, sabe? E aí, dentro de vários estudos, né, livros que eu li, comecei a meditar, eu comecei a expandir minha consciência muito voltado para o agradecer, para trazer gratidão mesmo para minha vida, sabe? E aí eu aprendi a começar a olhar para a saída do meu dinheiro não com escassez, não com dó de gastar. Eu comecei a agradecer a saída, tudo que saía assim do meu salário, sabe? E aí lá em 2020, né, assim, comecei a dar os primeiros passos de expansão de consciência, de autoconhecimento. Eu lembro que eu fiz um grupo no WhatsApp comigo mesma e tudo que eu pagava, gente, assim, eu pagava uma conta de luz. Eu ia lá e colocava essa conta de luz, o comprovante lá nesse grupo. Só que eu não colocava só o comprovante, né? Eu agradecia. E eu escrevia 3 vezes, obrigada, 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 pelos serviços de energia elétrica prestados na minha casa. Obrigada, obrigada, obrigada por eu ter tido água quente no meu chuveiro, por eu ter tido todos os meus eletrodomésticos funcionando, porque foi graças a essa conta de luz, essa energia, que eu tive tudo isso. Então eu comecei a mudar, né, a forma que eu via a saída do meu dinheiro. Eu parei de reclamar que a conta de luz estava cara. Eu tô colocando aqui o exemplo de conta de luz, mas eu fazia isso com todas as contas, né, com tudo que eu gastava. Eu parei de colocar o peso ali do dinheiro tá saindo, sabe? E eu comecei a agradecer pelos serviços que eu recebi. Eu comecei a agradecer por tudo aquilo que eu recebi através daquele dinheiro. E não foi somente pelas contas, mas também quando eu sentava num restaurante, num barzinho, eu iria almoçar em algum lugar, eu comecei a agradecer a conta. Porque, cara, eu tava satisfeita, eu pude fazer uma alimentação. E eu comecei, para além de agradecer a minha saída, eu comecei a abençoar também aquele dinheiro, porque aquele dinheiro, aquela conta que eu paguei, era o subsídio de salário dos empregados ali, dos prestadores de serviço, de tantas e tantas pessoas que dependiam daquele meu pagamento, percebe? E aí, gente, quando eu comecei a acessar a consciência de expansão das minhas saídas, da importância do dinheiro na minha vida, né? Não somente de que eu tinha que
trabalhar, receber, juntar um pouquinho e o resto, né, que sobrava era para pagar a conta e com peso, com pesar. As coisas começaram a mudar na minha vida, sabe? Quando eu comecei a olhar as saídas do meu dinheiro com mais gratidão, com mais presença e com mais percepção, assim, da grandiosidade que é você pagar algo, que é você adquirir algo e tudo que você ganha, porque não é o que você paga, é o que você recebe, sabe? E quanto que a gente não tá presente com as coisas que a gente tá recebendo no dia a dia, né? A gente só sabe reclamar, as pessoas só sabem reclamar, que tá tudo caro. Só que quando eu mudei esse mindset, quando eu comecei a agradecer as minhas saídas, sabe o que aconteceu com as minhas entradas, gente? As minhas entradas simplesmente multiplicaram, assim, dobraram. O meu salário dobrou em 2020, né? Na empresa que eu estava. E ainda 2020, meados de 2020, eu ainda recebi proposta de emprego, eu mudei de emprego, né? Então, assim, eu comecei a receber entradas na qual eu nem imaginaria que aqueles exercícios de gratidão, que aquelas palavras de afirmação, que aquele início de expansão de consciência iria transformar minha vida de tal forma que 6 anos depois eu estaria aqui falando de dinheiro, né? E eu vou contar um pouquinho da minha história ao longo desses 6 anos, tudo que eu transformei na minha vida com consciência e por que eu tô aqui hoje falando de dinheiro, né? Pois bem, e aí ainda lá em 2020 eu multipliquei meu salário. Eu lembro que eu entrei no ano de 2020 assim, ganhando 5 mil reais. Eu lembro que a empresa que eu estava, eu recebi uma promoção assim de mais de 40%, né? Recebi promoção, fui promovida. E no segundo semestre de 2020 eu recebi proposta de emprego para ir para a Vale, né? Todo mundo sabe aqui que eu fiquei de 5 anos na Vale. E eu fui para a Vale ganhar mais ainda. E o ganhar mais não quer dizer só a entrada do financeiro, mas eu também recebi mais no sentido de estar à disposição do movimento que se requeria naquele momento. Por exemplo, aquele ano, aquele meu início de expansão de consciência fez com que eu me mudasse de Belo Horizonte pela primeira vez, né? Eu fui nascida e criada em Belo Horizonte, eu estudei em Belo Horizonte, os meus trabalhos todos foram nessa cidade e foi a primeira vez que eu precisei de mudar na minha cidade, abrir mão das minhas amizades, da minha família, para poder experienciar algo diferente, algo novo. Então, percebe que quando você começa a expandir consciência, quando você não tem um ponto de vista de onde o dinheiro vai vir e como que a prosperidade vai chegar na sua vida, você se abre para receber de lugares, de pessoas, de situações inimagináveis. E olha que essa promoção, esse convite, né, de um novo cargo, de uma nova empresa, de uma nova experiência, veio de um projeto que eu trabalhava naquele momento, que nem era o melhor projeto, que nem era o melhor cliente, e eu me sentia assim, nem me sentia tão boa naquele momento de estar ali, de receber aquela proposta, de fazer uma transição de carreira, né? De uma carreira quando você tá numa empresa que eu era consultora, para depois você virar realmente ali, tá do outro lado do cliente, digamos assim. Então, só contando um pouquinho ali de 2020, quando eu comecei a acessar primeiras ferramentas de consciência na minha vida, o boom que deu na minha situação financeira, nas minhas entradas, quando eu comecei a reconhecer a minha saída e quando eu comecei a agradecer pelas minhas saídas, todas as minhas saídas. Pois bem, quando isso começou a acontecer, gente, quando eu comecei a atrair mais dinheiro, mais entradas para minha vida, a dobrar meu salário, a multiplicar as entradas, eu comecei a ver o dinheiro de outra forma. Eu comecei a gostar de ter dinheiro no sentido de gostar de juntar dinheiro, de ver dinheiro na minha conta, de ter dinheiro na carteira, de andar com dinheiro e ver que o dinheiro não era aquele lugar de sufoco, de fuga, de que eu tinha que guardar, né, um pouquinho ali do que eu ganhava para emergência. Eu parei de estar no piloto automático, assim, da emergência. Sabe aquele estado de alerta que a gente tem o tempo todo? Não sei se você já teve, mas eu fiquei nesse estado de alerta durante 30 e tantos anos. Que se eu não juntasse um dinheirinho ali, se eu não tivesse um dinheirinho na poupança, qualquer momento meu carro ia bater, minha filha ia adoecer, e o gás ia acabar na minha casa. Então, gente, o quanto de vocês hoje também estão
fazendo o seu dinheiro, preparando o seu dinheiro para escassez, para emergência. O quanto de vocês hoje olha para o dinheiro como se ele fosse um inimigo. Como é algo que você luta muito, trabalha muito para conquistar. E depois que você conquista esse dinheiro, você tem que ficar assim, segurar a todo custo, porque qualquer coisa pode acontecer. E eu, gente, estou trazendo a minha experiência porque foi o que eu fui ensinada desde criança. Eu sei que outras criações em outras famílias foi ensinado ao contrário, né? De que tudo que você recebe você tem que gastar tudo, porque em algum lugar, né, as pessoas têm esse implante de proteção mesmo, né? Um gatilho ali de proteção de que tem que gastar tudo. E o quanto que, né, esses dois padrões que se estabelecem de lidar com o dinheiro, percebe que nenhum desses dois é saudável, é leve, né? A ligação do dinheiro, falando assim, a ligação do dinheiro entre você e o dinheiro. Quando você trabalha e vê o dinheiro extremamente como uma necessidade, um mal necessário, e você começa a ficar com medo de perder dinheiro, porque qualquer coisa pode acontecer em qualquer momento, você começa a perceber que você está criando no seu campo situações desagradáveis, você acaba atraindo para o seu campo qualquer tipo de desastre, qualquer tipo de emergência, qualquer tipo de escassez e até mesmo doença. E ao inverso também, quando você começa a trabalhar, receber dinheiro e ter a necessidade de gastar tudo que você tem, porque eu trabalhei muito, que eu merecia, e você vai lá e gasta tudo, você percebe também que você coloca no seu campo uma informação de que você não gosta de dinheiro, que você não gosta de ter dinheiro, porque a qualquer momento que o dinheiro chegar, você precisa ficar livre dele, gastar ele tudo e se endividar e ficar sem nada. Percebe o quanto que as pessoas têm uma relação de amor e ódio com o dinheiro? Mais ódio do que amor? Quantas das pessoas, quanto de julgamento que as pessoas colocaram na cabeça delas de que dinheiro é algo que separa famílias, é algo que é sujo, que quem tem dinheiro é porque roubou. As pessoas que têm dinheiro, elas são metidas, elas são chatas. As pessoas que têm dinheiro, você não gosta de ficar perto delas. Percebe aí quantas limitações você já colocou na sua vida que te afastou do dinheiro. Gente, eu tô trazendo aqui coisas que eu pensava muito antes de 2020 sobre o dinheiro. E aí, quando eu comecei a acessar consciência, eu percebi que eu não gostava do dinheiro, sabe? Eu queria o dinheiro só pra pagar a conta. E aí, como eu fazia só pra pagar a conta, sabe o que acontecia na minha vida, gente? Eu criava dinheiro só pra pagar a conta. Eu criava um teto financeiro ali pra me receber até eu pagar a conta. E aí não sobrava. E o que sobrava eu tinha que, guardar. Porque o meu pai me ensinou que eu tinha que guardar um pouquinho. E aí, onde que entrava a alegria? Onde que entrava o prazer? Onde que entrava o lugar gostoso de você ter o dinheiro para você se satisfazer? Para você conseguir, sabe, ter algo que você realmente se sinta bem? Não entrava na minha vida. E aí, foi quando eu comecei a fazer esses exercícios e eu conheci Access Consciousness e aí eu comecei a ter ferramentas, processos energéticos, é que as minhas fontes de entrada começaram a exponencializar. E aí, falando na pandemia, né, onde que a gente teve um colapso da economia, tudo parou, né, tudo paralisou, o mundo paralisou, todo mundo ficou dentro de casa e todo mundo com medo da recessão, com medo de ser mandado embora. Aliás, muitas pessoas foram demitidas, muitos comércios fecharam e eu sei muito bem o que aconteceu naquele momento. Acessando a consciência, eu estando presente com a minha realidade e eu mudando a forma que eu me lidava com o dinheiro, assim como várias coisas na minha vida, eu, pela primeira vez, me veio a consciência, me veio o desejo de ter minha casa própria. Até 2020 eu morava de aluguel com minha filha. E aí, em plena pandemia, numa recessão, eu escolhi comprar meu primeiro apartamento na planta, né? Algo que eu recebi conselhos, muitas pessoas, nossa, não faz isso, você é louca, você não sabe se você vai ter emprego amanhã, a gente não sabe como é que tá a economia, o governo tá quebrado, o país tá quebrado, o mundo tá quebrado, a gente não sabe nem se vai sobreviver depois da pandemia, né? Então, assim, todas
aquelas crenças, né, de que aquilo ali seria insano, eu ouvi meu coração, ouvi minha intuição. E eu tive essa vontade, eu tive esse desejo. Sabe aquele desejo que vem do coração? E aí foi a primeira vez que eu percebi que eu poderia ter uma casa, que eu poderia comprar algo, que eu poderia ter minha casa própria, sabe? E aí foi no ano de 2020 que eu falei, gente, não, eu não vou seguir essa realidade. A realidade que as pessoas estão com medo, estão trancando dentro de casa, estão achando que vai faltar mantimento. Eu não vou comprar essa realidade pra mim, porque eu já estava vibrando em um outro patamar, em um outro padrão. E quando a gente fala no Axis, fala que o seu ponto de vista cria a realidade, é justamente o que aconteceu na minha vida. Porque até antes da pandemia, a realidade criava o meu ponto de vista. Eu olhava todo mundo reclamando, eu também reclamava. Eu olhava para a situação financeira da minha família, de onde que eu vim, eu achava que eu não podia ir além. Eu tinha um teto financeiro para receber, eu tinha um teto financeiro para ter dívida, eu tinha um teto financeiro para gastar, eu tinha um teto financeiro para ter conta. E só depois que eu comecei a acessar essas ferramentas de consciência, que eu comecei, cara, eu posso mais, né? Eu lembro que naquele ano eu já tinha um carro zero, eu já tinha quitado meu carro, mas eu queria mais. E foi a primeira vez que eu fui lá e comprei um apartamento na planta, sabe? Não importa como, não importa o que eu iria pagar, eu sabia que o dinheiro ia vir, sabe? Eu estava vibrando na prosperidade. Eu já não vibrava mais na escassez, né? Então foi o primeiro ano bem transformador na minha vida, foi um ano bem diferente, porque logo quando eu comprei esse primeiro imóvel que eu tanto queria, né? Pra mim, pra minha filha, realizar um sonho, sair do aluguel e tal, eu mudei de cidade, como eu falei, né? Recebi uma promoção, recebi uma proposta de emprego, mudei de cidade. Bora lá, bora mudar de cidade. Então naquele momento que eu achava que eu ia sair do aluguel, ir pagando meu apartamento na planta, ia ficar pronto dentro de um ano e tal, eu mudei de cidade e continuei mudando de aluguel. E, gente, da situação que eu tinha vindo, eu comecei a pagar tanto a prestação do apartamento na planta em 2020, quanto o aluguel na nova cidade, sabe? E aí, as coisas começaram a prosperar tanto na minha vida, quando eu comecei a reconhecer as minhas saídas, a agradecer as fontes de saída e começar a olhar para o dinheiro como algo que trabalha para mim, não eu mais trabalhava para ele, que eu comecei a conseguir a ter renda para suprir tanto um projeto a médio e longo prazo, que seria um apartamento quitado, né, as chaves pegas, quanto começar uma nova vida numa nova cidade. Percebe? Sem concluir, sem definir que eu não daria conta, né? E quando a gente abre para as possibilidades, os milagres acontecem na nossa vida, né? E 2022, eu estando nessa cidade, em Itabira, eu acabei adquirindo outro apartamento lá, né? Acabei comprando apartamento em Itabira, reformando. Dentro de 2 anos eu quitei esse apartamento lá, né? Então, quando eu falei que quando a gente abençoa, quando a gente começa a agradecer as saídas e ver o quanto que o nosso dinheiro, quanto que é fruto do nosso trabalho, é importante para a economia, e para de reclamar, as entradas multiplicaram na minha vida. Não somente multiplicaram, mas assim, eu consegui transformar a minha situação financeira de uma forma que, e dentro de pouco tempo, era surreal na minha família. Era algo que eu não cresci, né? Eu não vi ninguém na minha família transformando a situação financeira da forma que eu transformei. Percebe? E as coisas foram, né? À medida que eu fui avançando com ferramentas de Axis, eu lembro que em 2022 eu comecei a receber minhas sessões de barras de Axis num consultório, assim como o meu aqui de terapia. Em 2023, eu fiz meu primeiro curso de barras de Axis e vários processos corporais e participei de várias classes, né, de Axis, e os negócios começaram a acontecer. E a promoção na Vale veio, né, de gestora, as coisas começaram a andar de tal forma, de tal maneira, que a situação financeira, eu comecei a gostar de guardar dinheiro. Eu saí daquele padrão que eu tinha que guardar dinheiro para emergência, porque qualquer momento, né, como eu falei, o gás ia acabar, minha filha ia adoecer, qualquer coisa iria acontecer. Eu comecei a juntar dinheiro, comecei a pegar 10%, comecei a juntar dinheiro, porque eu queria ter dinheiro na conta, porque eu queria andar com dinheiro na carteira, porque eu queria comprar uma joia, porque até então, antes de eu acessar a consciência, eu não tinha permissão nem para comprar joia, semi-joia, nem um folheado,
né? Porque eu vivia ali pensando que em algum momento ia faltar aquele dinheiro na minha vida. Quando as coisas começaram a caminhar na minha vida, eu comecei a exponencializar, né, várias questões, e que os fluxos financeiros começaram a aumentar na minha vida, juntamente com consciência, é que eu comecei a perceber que em tantos lugares, em tantos anos, que o quanto que eu trabalhei. E aqui, gente, eu não tô falando que o dinheiro vai cair do céu, não, porque o dinheiro não caiu do céu pra mim, né? E as coisas foram acontecendo na minha vida, não foi de um dia pro outro. Eu tô falando de uma mudança que começou em 2020, né? A gente tá em 2026. Mas o quão rápido foi com consciência, com presença. E é por isso que eu tô fazendo essa live hoje, porque eu quero compartilhar com vocês 3 hábitos que podem estar bloqueando a sua vida financeira, podem estar bloqueando a sua prosperidade e pode estar te deixando na escassez. E são 3 hábitos, gente, que eles são tão sutis e que você pode estar repetindo ele todos os dias e ele tá te deixando, te travando no mesmo lugar, né? Então é por isso que eu tô aqui, para compartilhar esses 3 hábitos com vocês. E antes de compartilhar esses 3 hábitos com vocês, né, só dando continuidade aqui, nesse depoimento de vida, nessas questões de vida, quando eu falo de prosperidade, das entradas, do que eu consegui, do que eu constituí, de imóvel, de patrimônio, de escolha também, gente. Porque assim, não adianta você ter o dinheiro e você não ter a liberdade, a independência de fazer escolhas. Percebe? Porque você começa a vibrar, você começa a olhar o dinheiro como seu amigo, como algo que você tem prazer de ter, de usufruir. E para ele trabalhar para você, para ele servir você, para você ter prazer e não algo sofrido, como, né, no meu passado, como eu trouxe aqui. E isso mudou muito na minha vida. Além de começar a agradecer as minhas saídas, a multiplicar as minhas entradas, eu comecei a olhar o dinheiro como uma fonte de eu fazer novas escolhas na minha vida. E sair da definição, sair da conclusão. E quantos de vocês hoje ainda estão limitados a trabalhar com algo que você acha que tem que fazer o resto da vida porque você um dia lá atrás formou, fez uma graduação num curso que talvez você nem queria, talvez o mercado naquele momento estava dando dinheiro, você fez, e aí você acha que você tem que ficar na mesma profissão, fazendo a mesma coisa, vivendo a vida toda, ganhando o mesmo tanto, porque você não se acha merecedor. Percebe? E como seria você começar a olhar para as possibilidades? Deixa de lado um pouco as limitações. Deixa de lado um pouco aqueles lugares em que você talvez ache que você vai fazer somente aquilo e só daquela forma que o dinheiro vai chegar. E foi justamente, gente, falando de exponencializar fontes de renda, fluxo de renda, que eu pude fazer escolhas diferentes na minha vida. E eu fico muito feliz hoje, muito feliz e grata por essa caminhada que eu comecei em 2020. E aí eu comecei a ver os meus fluxos financeiros, comecei a ter casa própria, apartamento, carro do ano, patrimônio. Gente, eu juntei um patrimônio, antes dos meus 40 anos eu cheguei a 1 milhão. Né? Gente, quando eu olhei para as minhas fontes de renda, juntando previdência, investimento, patrimônio e tal, quando eu alinhei isso no final do ano passado com a minha investidora, com a minha assessora financeira, eu falei, quê? Eu já cheguei a 1 milhão? Como assim? Eu nem tenho 40 anos. Porque isso era impossível na minha família. Porque ninguém na minha família tinha chegado, quebrado esse ciclo. E eu cheguei e eu quebrei. Sabe? Então, gente, não é sobre sofrer, não é sobre ficar trabalhando o tempo todo, e não é sobre isso. E as coisas não aconteceram assim, não. Foi uma caminhada de 6 anos. Mas aconteceu muito mais rápido com consciência, com presença, com autoconhecimento, com saber de que não é de onde que eu vim que vai delimitar para onde que eu vou. E não é eu me definindo, me concluindo, que eu vou conseguir sair da minha bolha, do meu teto financeiro. E é por isso que agora eu quero trazer para vocês esses 3 hábitos que quando eu mudei na minha vida, tudo mudou, sabe? E talvez sejam esses 3 hábitos que você tá repetindo todos os dias e que tá te deixando no mesmo lugar, que tá te travando, que tá te limitando a ir além, porque sim, você pode ir além. Basta você acreditar em você.
sabe? E assim, gente, essa questão de relacionamento com o dinheiro, ela precisa ser genuína. Porque quanto mais você coloca essa pressão de que o dinheiro é difícil, de que o dinheiro é escasso, que você vai perder ele o tempo todo, é isso que você vai colocar no seu campo. E quanto mais você acha que o dinheiro, que por você ter sofrido tanto para receber, você tem que gastar tudo que você tem que gastar logo, a informação que você coloca no seu campo é que você não gosta de dinheiro. Porque toda vez que ele chega pra você, você simplesmente tem que evaporar com ele. Percebe? Então, tudo que tá acontecendo na sua vida financeira hoje, assim como tudo que tá acontecendo na sua vida, primeiro começa dentro de você. E aí, a sua situação financeira é apenas um espelhamento da forma que você se enxerga, né? Então, vamos lá para esses 3 hábitos, né? O primeiro deles que eu quero compartilhar aqui com vocês, gente. A garganta então não tá boa não, mas vai ficar. O primeiro deles, gente, é o julgamento. Caraca, né? Como parar de julgar? Mas olha só, como eu trouxe a consciência aqui, tudo que acontece no nosso redor, no nosso campo, começa primeiro em nós. Então percebe aí quantas vezes você julga a situação financeira das pessoas, os problemas financeiros que as pessoas têm, as dívidas que as pessoas têm, ou a escassez que as pessoas têm, ou a visão que as pessoas não têm do negócio delas. Percebe que muitas vezes é mais fácil você resolver o problema dos outros do que o seu? Percebe que muitas vezes você gasta tanto tempo, energia e preocupação e não é por mal. Você faz isso inconsciente. Muitas vezes você gasta tempo, energia, dedicação, amor, né? Pra você sentar com pessoas que pensam igual você e pra tentar resolver o problema das pessoas. Quantas vezes você já fez isso? Você falou, nossa, fulano só vive endividado, olha só, se fulano pegar isso aqui, render e fazer isso, fulano vai parar de endividar. Nossa, ciclano, olha só, coitadinha, tá desempregado de novo, vamos fazer uma cesta básica pra ajudar ciclano? Nossa, e o outro que quebrou a perna, gente, e tal. Não, ele andava de moto Uber, quebrou a perna. Cara, quanto mais você ter pena das pessoas, você tá colocando no campo das pessoas que elas não são capazes de ganhar dinheiro. E sabe o que elas vão fazer? Elas vão acreditar. E aí elas vão gerar mais dívida, elas vão se endividar mais, elas vão se ferrar mais, que seja com saúde, que seja com dependência emocional, para que você ajude elas. E você ajudando elas, você acha que você tem direito de quê? De julgá-las, não é mesmo? Todas as pessoas que você já ajudou em algum momento e que você se achou em algum momento que ela é inferior, você acabou julgando elas. Porque é isso que a gente faz quando a gente ama demais. A gente, às vezes, confunde o amor com moeda de troca. Não, eu tô falando isso pro seu bem, porque eu gosto de você, tá? Você tá um avacalhado aí, você tá, né, avacalhando sua vida aí, mas eu tô falando porque eu gosto de você. Aí você acha que você pode julgar a pessoa. E quantas pessoas que às vezes você nem tem apreço e você julga ela porque você não tem coragem de fazer o que ela faz. Você julga as decisões dela porque em algum momento, em algum lugar, você não tem permissão para fazer as escolhas que ela faz. Talvez ela seja arrojada demais, talvez elas sejam bem diferentes do que você foi criado, ou talvez você é muito igual a essas pessoas e você não quer reconhecer. E o quanto desse julgamento tá te deixando na escassez? O quanto que você gasta energia pensando na vida dos outros, né? Julgando a situação financeira dos outros ou o relacionamento dos outros. Porque pensa só, tudo que você julga no outro, na verdade, é uma projeção que tá dentro de você. Então, por exemplo, se você tá julgando o relacionamento do seu vizinho com a esposa dele, é porque em algum lugar, inconscientemente, você julga a forma que você relaciona com seu parceiro, com sua mãe, ou com os indivíduos aí, ao seu campo. Só que tá tão no subconsciente que você não tem, são as mentiras anexadas por baixo disso, que você não tem coragem nunca de abrir e de ver que é uma mentira no seu campo, que é mais fácil você anexar essa mentira no outro. E você projetar uma falta, um defeito que você julga que é um defeito em você no outro. Percebe? E como que a gente muda esse hábito? Como que a gente muda esse padrão? Primeiro com a gente, parando de se julgar. Porque toda vez que em algum lugar você acha que você não pode ganhar mais dinheiro, que você não vai mudar de trabalho, que você não é capaz, que você tem preguiça, que você procrastina, todos os dias que você tá mantrando isso contra você, sabe o que você tá criando na sua vida? Sabe o que você tá criando no seu campo? Mais pobreza,
mais escassez, mais tristeza, mais limitação. Então, gente, como é que a gente para de julgar? Como é que a gente acaba com o julgamento no mundo? Começa com a gente. Para de se julgar. E todos os lugares, gente, isso aqui é treino, isso aqui é exercício para todos os dias. Então, todos os dias em que você pensar, acordar e pensar, não, hoje eu tô desmotivado, hoje eu tô com preguiça. Não. Muda esse raciocínio aí, muda esse pensamento aí. Todo momento que você começar a querer julgar você, julgar seu corpo, julgar sua energia, julgar sua saúde, julgar sua conta bancária, cara, muda isso, para de se julgar. E como que a gente para de se julgar? Né? A gente começa a reconhecer quem a gente é. Sabe como é que a gente mata um julgamento com a gente? A gente começa a abrir o campo de gratidão. Quando a gente começa a agradecer pelo que a gente é, pelo que a gente já fez, a gente reconhecer o ser infinito, grandioso que a gente é, gente, porque pensa só, eu tenho uma história de vida, eu trouxe aqui um pouquinho mais cedo, você tem sua história de vida e eu acredito que a sua história de vida vai me comover muito mais, eu vou aprender muito com você. Porque não é à toa que você tá aqui. Se você tá aqui me ouvindo é porque algo reverberou e não há coincidências nesse mundo, né? Então, você tem sua história de vida, sua história de superação é sua, é só sua. Só você vivenciou. Pode ser que você e seus irmãos, você e sua esposa estavam no mesmo lugar, passou a mesma dificuldade ou, né, qualquer situação, mas só você vivenciou conforme a sua crença, conforme a sua criação, conforme a sua percepção de mundo. O ponto de vista que você tem é só seu. Então comece a reconhecer todas as superações, tudo aquilo que você já lutou, já batalhou para estar aqui hoje, tudo que você tem hoje é grandioso. Sai do julgamento de você, sai da limitação de você pode mais e pode muito mais. E como pode melhorar? Então, todas as vezes que vier julgamento para você na sua mente aí, porque a sua mente, ela mente o tempo todo para você, tá? Todas as vezes que a sua mente começar a te julgar, a falar que você procrastina, que você não faz nada, por isso que você não tem dinheiro, porque você devia estar fazendo isso, você devia estar estudando, você devia estar especializando, você devia estar trabalhando, como é que é? Enquanto eles dormem, a gente trabalha, né? Que é ditado louco lá. Cara, todas as vezes que vier isso pra você, coloca uma pergunta. O que mais é possível? Como pode melhorar? E aqui eu não tô falando pra tampar o sol com a peneira, não. Porque muitas vezes é necessário você olhar pra esses lugares que talvez você não tá dando o máximo de você. Mas é importante reconhecer também que talvez o seu máximo hoje seja 1%. Tá tudo bem. Amanhã 3%. Depois de amanhã 100%. Depois 80%. Tudo bem. Eu não tô falando pra você tampar o sol com a peneira e se achar o bonzinho e passar a mão na sua cabeça, não. Não é sobre isso. Mas é você parar de se julgar e perceber que você sempre vai ter escolha. Se hoje você não deu o máximo de você, se hoje você procrastinou, a sua procrastinação não define quem você é. Assim como a sua conta bancária hoje não define quem você é. Os erros que você fez no passado não definem quem você é hoje. Tem uma passagem na Bíblia que é uma que eu mais gosto, que é: eis que faço nova todas as coisas, todos os dias. Gente, quem vive de passado é museu. Então, que lugar é esse? Que você ainda está repetindo os mesmos erros do passado porque em algum lugar você tem uma consciência pesada daquilo ali. E pesa tanto, que você não consegue olhar para as possibilidades. E sabe o que é isso? É julgamento. Você está se julgando demais. Você está gastando tempo demais. Você está gastando energia demais. E não foi para isso que Deus te fez. Deus te fez para você governar sobre todas as coisas. Não é sobre uma coisa, todas. Só que você está perdendo tempo demais olhando para os seus erros do passado. Que nem ele lembra mais. Porque eis que faço novo todas as coisas. Por que você quer ser a sua versão antiga de ontem? Se as suas células já se multiplicaram, já renovaram, todos os dias as suas moléculas, suas células, seus neurônios estão se renovando, estão multiplicando, você está mudando o tempo todo. Ontem você tinha 2 fios brancos, hoje você tem 3, mudou. Ontem seu cabelo tava 35 centímetros de comprimento, hoje é 35,01, mudou. Por que você quer ser igual ao do passado?
Que pacto é esse? Que promessa é essa que você fez com seus antepassados? Com seus pais? Que honra à escassez você ainda tem com seus familiares? Com seus pais? Com seus antepassados? Com seus avós? Quem que você está honrando ainda? Quem ainda você está dando a mão lá no passado, que foi muito pobre, que passou fome, ou que gastou o dinheiro todo, vamos viver a vida, só vive hoje, gastou o dinheiro todo, que você ainda está dando a mão para essas pessoas e está te limitando a você seguir sua vida, e você ser próspero, e você ser feliz, e você ter as suas escolhas, escolher por você. Seu pai escolheu por ele, seu avô escolheu por ele, seu bisavô. Talvez eles não escolheram só por eles, talvez eles também carregaram. Eles carregaram fardos, mas hoje você pode quebrar esse ciclo. E você pode honrá-los com a sua vida. Trazer mais felicidade, mais leveza. Que talvez eles não tiveram oportunidade, mas talvez você tenha hoje. Então para de se julgar. Para de se julgar, começa a reconhecer que o dia de hoje ele é único, ele nunca mais vai voltar. E você tem que fazer ele hoje, você precisa viver ele hoje. Isso é a sua melhor versão. E nem sempre a sua melhor versão vai ser 100% de você. E tá tudo bem. E é nesses dias em que você não está 100%, não está na sua melhor versão, é que você precisa se abraçar, se reconhecer como ser poderoso, como ser infinito que você é e veio para ser. E você é um ser humano que erra e que tá tudo bem, porque amanhã é um novo dia. E eis que faço nova todas as coisas. O segundo hábito, gente, que pode estar travando aí a sua vida financeira, escassez, e que pode estar te deixando no mesmo lugar de limitação, é você continuar alinhando com a escassez das pessoas. Quantas vezes você começa a alinhar, concordar com as insanidades dessa realidade para você continuar sendo aceito no meio das pessoas? Quantas vezes você concorda de que o país está quebrado, o governo não presta, o dólar tá alto, a gasolina tá cara, que ninguém tem dinheiro para nada, que tá todo mundo adoecendo, porque é tempo seco, é assim mesmo, vai ficar doente. Quantas vezes você tem alinhado e concordado e você tem se limitado porque você quer se equiparar com a condição financeira dos outros? Percebe? Quantas vezes você até tem uma condição, você já quebrou tantos ciclos da sua família, você já se evoluiu, você evoluiu muito mais que muitas pessoas, mas você tem medo de ser criticada, você não quer ser visto, e aí você acaba reclamando igual eles, pra ficar quentinho assim, continuar com as limitações deles, percebe? Quantas vezes, e esse alinhamento, essa concordância que você faz com as pessoas que estão endividadas, com as pessoas que estão ainda vibrando no piloto automático dessa realidade, sabe o que acontece? Você continua no mesmo lugar. Você continua no mesmo lugar iguais elas. Quanto mais você está alinhando e concordando com as insanidades alheias, com as escassez das pessoas, você está atraindo mais disso para sua vida. E às vezes eu percebo muitas pessoas que já até quebrou esse padrão, esse ciclo, mas é mais fácil reclamar, é mais fácil falar que as coisas estão caras, é mais fácil continuar nesse lugar para ninguém descobrir que ela evoluiu. Por quê? Porque talvez você tenha medo de perder amizades, pessoas que você tinha afinidade. E como seria você perceber que quando você é você de verdade, quando você está na sua melhor versão, evoluída, expandida, vai ficar quem também vai vibrar igual você. E quem não ficar do seu lado é porque tá vibrando em outra frequência, tá tudo bem. Só que enquanto você se limitar a continuar com essas amizades, com esse ciclo de escassez, que reclama, que não faz nada, e essas pessoas não fazem nada para melhorar. Tá tudo bem, aqui não tô julgando elas, é um ponto de vista delas, tá tudo bem. Mas e você? E você que tá correndo atrás? E você que acredita que você pode mais? E você que tem sonhos? E você que tem projetos pra sua vida? Você vai se paralisar por causa das pessoas? Será que concordar com as insanidades alheias é mais valioso
né? Ser aceito no grupinho tóxico é mais valioso do que a sua vida, do que a prosperidade sua e da sua família, do que ver você quebrando ciclos que os seus antepassados nunca puderam quebrar, você chegar em lugares, em patamares que ninguém nunca pôde chegar. Será? Será mesmo que isso é mais valioso para você? E o que é verdadeiro para você, que não é para mais ninguém? Percebe? E o terceiro hábito que eu queria trazer aqui, gente, é sobre definir a forma que o dinheiro vai chegar. Muitas vezes as pessoas se limitam e não recebem mais dinheiro, mais prosperidade, porque elas definem como vai chegar. Olha, eu vou formar nessa faculdade, eu vou fazer essa graduação, depois eu vou para essa pós, eu vou me especializar nisso, eu vou ficar nessa empresa. E aí, gente, e não existe certo e errado, sabe? Porém, elas não abrem um campo de possibilidades que outras formas de dinheiro, de prosperidade pode chegar. E com essa forma de dinheiro, de prosperidade, não é só o dinheiro em si, mas é a experiência, outras pessoas, é outras vivências, outras que se você tiver fechado ali, naquele campo, aquilo que você planejou que seria, você não vai estar aberto para o novo. E quando eu trago isso, gente, é assim, a gente precisa ter alvos, a gente tem que ter projetos de vida, sim, a longo prazo, mas você não se perder no caminho, no sentido de se abre as possibilidades. Se abre as outras possibilidades para que você receba mais. Né, eu contei aqui um pouquinho da minha história, 2020. Imagina se eu tivesse limitado assim, não, eu vou morar em Belo Horizonte, não vou mudar aqui não, vou continuar aqui nessa empresa. Imagina se eu não tivesse aberto o campo de receber outras propostas. Eu não teria vivido tudo que eu vivi, eu não teria, talvez não teria adquirido tudo que eu adquiri até hoje. E não estou falando só de fluxos financeiros, não estou falando só de riqueza que eu adquiri, mas de conhecimento, de pessoas, porque tudo isso é riqueza. E o que é riqueza para você? Porque para mim não é só o dinheiro que tá na conta, não é só os meus cartões Black, não é só o dinheiro que tá na minha carteira. Toda essa bagagem que eu tive nos lugares que eu trabalhei, as pessoas que eu conheci, as consciências, os cursos, tudo que eu paguei para estar aqui hoje falando, né, certificados, tudo isso é riqueza para mim. E tudo isso faz sentido na minha vida. E não é porque eu cheguei assim, nossa, eu fiz 40, tem 15 dias. Fiz 40 aí, eu sou canceriana de julho, dia 5 de julho. Nossa, eu tô milionária. Cara, eu quero o mundo, eu quero muitas coisas na minha vida, eu tenho a longo prazo. Só que uma coisa que eu aprendi com as ferramentas de Access é que eu nunca vou definir e concluir a forma que vai chegar. Porque se eu definir e concluir a forma que o dinheiro vai chegar, eu não abro para outras possibilidades. E talvez hoje você está definindo, concluindo a forma que o dinheiro está chegando na sua vida pelo trabalho que você tem hoje, que você estudou, né? Você fez uma graduação e você acha que você tem que fazer aquilo o resto da sua vida. Porque um dia você fez uma graduação e talvez você tenha um grande desejo no seu coração, talvez seja de empreender. E aí você não tem coragem porque você, não, mas eu preciso honrar, eu gastei muito dinheiro com esse curso aqui, com essa especialização, eu fiz isso, eu fiz mestrado, então eu posso ganhar dinheiro só nessa linha aqui. Talvez você fez um curso de graduação, você era nova lá, com uns 20 e poucos anos. Será mesmo que isso está funcionando para você? Será mesmo? Como seria você se abrir para as novas possibilidades? E incluir na sua vida todos os dons. Porque Deus te deu vários dons. Você tem vários talentos. E esses talentos não é para ficar debaixo da mesa. Uma luz não existe para ficar debaixo da mesa. Ela existe para iluminar. E como seria você colocar para fora os seus projetos? Olhar para os seus projetos, que você tem ainda desejos. E trabalhar com eles. E receber outras formas de dinheiro. E aqui, gente, eu não tô falando que existe certo e errado, eu não tô trazendo para uma dualidade, uma polaridade de que, você precisa mudar da carreira, não necessariamente o que você fez de graduação é o que você quer hoje, empreender, não é sobre isso. É sobre o que é verdadeiro para você. É se você tá seguindo o seu dom, o seu coração, ou se você tá continuando
sinusite ainda tá reverberando aqui. Ainda não tô 100% não, gente, mas vamos que vamos. Bom, ou se você ainda tá no emprego, obrigada para cumprir uma agenda, cumprir um curso que você fez no passado. E às vezes você nem tá mais feliz. Às vezes aquilo ali nem faz mais sentido para você. E você ainda insiste em estar nesse emprego, nesse trabalho. Percebe? Então aqui não é sobre você largar seu emprego, fazer uma transição de... Não é sobre isso. É o que é verdadeiro para você. Porque o dinheiro, gente, ele segue a alegria. Existe a escala de Hawkins. Gente, eu vou pedir desculpa, mas tô em tratamento de sinusite, garganta, né? Mas bora que bora. Vou concluir tudo aqui, bora que bora. E existe uma escala de Hawkins de vibrações. E a vibração da alegria, ela é a mesma, os mesmos hertz do dinheiro. E agora eu te pergunto, como é que você vai fazer mais dinheiro na sua vida se você não tá feliz no seu trabalho? Se você não tá feliz no seu emprego? Se você já acorda e vai pro seu emprego com pesar, reclamando? Me conta, como é que você vai exponencializar as suas entradas, aumentar os seus fluxos financeiros, se você não agradece por onde você está? E esse livro, gente, Dinheiro Não é o Problema, Você É, o capítulo dele, tem um capítulo que eu tava até lendo hoje, e aí eu folhei ele aqui antes de começar a live, e eu peguei logo esse capítulo, ó. Tenha visão do que você quer que seu trabalho seja. E o trabalho é um termo que vem até do latim, que algo tem que ser sofrido, suado, ok? Porém, você tem escolha. O dinheiro não vai cair do céu. O trabalho nem sempre vai ser fácil. Nem sempre você vai trabalhar com as melhores pessoas, você vai sorrir, ser feliz todos os dias. Ok. Mas você tem escolha. Você tem escolha. Você pode escolher onde você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar e ser feliz e grato por isso. Então o trabalho, ele não precisa ser uma prisão, ele não precisa ser algo que você vai todos os dias reclamando. Cara, você tá reclamando do seu chefe, você tá reclamando das pessoas, o que você tá fazendo para melhorar no ambiente de trabalho? Me conta. Será que você tá reclamando? Você acha que seu dinheiro que você vai receber nessa empresa vai ser próspero? Porque assim, a frequência do dinheiro é a mesma, o que entra sai. Se você tá reclamando tanto, vai entrar com escassez, vai entrar com tanto pesar que vai embora logo, você nem vai ver. Percebe? Então, gente, esse é o terceiro hábito que eu queria trazer para vocês, terceiro e último, né, de hoje, realmente define, né? Para de definir a forma que o dinheiro vai chegar. Para de definir e concluir que há 30 anos atrás você trabalhava daquela forma e hoje você precisa trabalhar da mesma forma. Começa a entrar, começa a abrir para mais possibilidades. Quais outras possibilidades você tem aí? E fazendo perguntas, trazer perguntas para sua vida, né? Quando eu comecei a fazer perguntas no Axis, é que realmente as possibilidades chegaram. Novos empregos, novas conexões, novas pessoas, até eu fazer a escolha de sair do CLT para empreender. E tudo que eu trouxe aqui das melhorias ao longo desses 6 anos que eu comecei a acessar consciência, não foi assim um estalar de dedos, mas foi uma forma muito rápida. Vocês concordam comigo? Né? Foi uma forma muito rápida que eu transformei a minha vida com consciência e abri possibilidades. Então eu nunca defini e concluí, eu vou entrar nesse emprego, eu vou ser coordenadora, depois gerente, depois isso, depois... Cara, então muitas vezes a gente faz a graduação, a gente faz a especialização, mestrado, doutorado, e a gente acha que é só aquela forma ali que o dinheiro vai chegar até você. Pronto, se você definiu e concluiu, acabou, você sentenciou aquilo ali, você não abre para outras possibilidades, o universo não pode te presentear com outras formas
do dinheiro chegar, da prosperidade chegar. E mais do que isso, se você não agradece as suas saídas, muito difícil das suas entrar e ficar. Então, essa consciência que eu queria muito trazer para vocês hoje aqui. E então, de tudo que eu trouxe, né, de o que aconteceu na minha vida, o como que eu exponencializei meus fluxos, como que eu me tornei uma mulher milionária antes dos 40 anos, talvez a primeira da minha família. E sou muito feliz e grata, tenho muito orgulho de trazer isso. Que realmente, com várias ferramentas de Axis e com esse livro aqui, no qual no dia 8 de agosto eu vou fazer o workshop, né? Vai ser meu primeiro workshop desse livro, falando de dinheiro. Porque eu acredito, gente, que essas ferramentas de consciência, elas são poderosas, sabe? E aqui não é sobre só olhar para o dinheiro para ganhar mais dinheiro. É a forma que você lida com o dinheiro. É a forma que você olha para o dinheiro. Porque o seu ponto de vista cria a sua realidade. E se você ainda tem um ponto de vista de que o dinheiro é difícil, de que a depender do governo, a depender do presidente que entrar, que vai quebrar o país, se você ainda está alinhando ou concordando com essas insanidades dessa realidade, realmente vai ser difícil você sair do seu teto financeiro. E qual o teto financeiro que você tem hoje que você ainda não está disposto a sair dele? Percebe? Quem são as pessoas que você ainda está honrando? Quem são os fracassos? Quais os fracassos que você ainda precisa honrar na sua vida? E como seria você se libertar disso com consciência? E olhar para a sua situação financeira e para onde você pode chegar de forma adulta. E parar de reclamar como criança. Porque quem faz birra, reclama e fica no mesmo lugar é criança. Quem olha para as feridas e resolve os problemas como adulto, vai muito além. E esse é o convite que eu quero deixar para vocês, gente. Então, dia 8 de agosto. Se essa live fez sentido para você, veja depois, vai ficar gravada. Manda para quem você quiser, que for contribuição. E dia 8 de agosto, eu vou fazer o workshop desse livro aqui, ó. E aí, gente, não é um clube do livro, eu não vou ler o livro, né? Não vou trazer formas práticas de ter dinheiro, não, né? Trouxe a minha vivência aqui, mas vai ser um momento de eu trazer facilitação energética, vai ser um encontro ao vivo, vai ter gravação, você vai poder trazer as suas questões, mas eu vou trazer ferramentas práticas desse livro para você reconhecer, perceber os lugares, os bloqueios, os traumas que você ainda tem na sua vida, em alguma limitação, e poder destruir, descriar isso, para que você abra, expanda o seu receber, né? E quando eu falo de dinheiro, de riqueza, é expandir o receber. E o receber, gente, inclui tudo, inclusive relacionamento, inclusive riquezas, inclusive prosperidade, inclusive saúde. É para você abrir o seu receber. E como essas ferramentas mudaram a minha vida, é isso que eu escolho. Eu escolho que você também possa transformar a sua vida com consciência. E talvez essa transformação financeira da sua vida esteja apenas um passo de você. Uma escolha, uma decisão. E eu fiz essa decisão lá atrás, sabe? Quando eu olhei o padrão financeiro da minha família, de onde eu vi, e como que as pessoas trabalhavam tanto para acabar aposentando e ganhando um salário, 2 salários mínimos, eu escolhi que comigo não ia ser daquela forma. Mas não foi algo cognitivo, não. Eu comecei a olhar para o dinheiro de uma forma diferente. Ele não era mais meu inimigo, não era algo que eu tinha a sofrer para receber e tinha que juntar porque em algum momento eu ia bater o carro, ia acontecer qualquer emergência. Não. Eu comecei a atrair o dinheiro através da forma que eu lidei com ele. Né? E a primeira forma foi através da gratidão. E na gratidão, gente, a gente cria muita coisa. Eu criei muita coisa na minha vida com a gratidão. E na alegria a gente multiplica. Então, quando eu falei sobre o trabalho, você tem escolha. O lugar que você está trabalhando hoje, a graduação que você fez, o concurso público que você passou não define quem você é. Os seus erros do passado, as suas dívidas passadas, a família que você veio, o recurso que você não teve, o carinho que você não teve dos seus pais, não define quem você é. Você pode escrever uma nova história, apenas com uma escolha. Então comece a escolher por você. E começa hoje.
Começa hoje, não perde tempo mais não. Talvez você já perdeu tempo demais na sua vida. E essa live vai ficar gravada. E essa live que eu gravei, que eu estou aqui com vocês, é um convite para mais possibilidades, para mais consciência e para mais facilidade no mundo, porque assim, chega, né, gente? Chega de piloto automático, chega de escassez, chega de sofrimento, chega das pessoas sofrerem, de separarem, tantos desastres aí por escassez, por limitação, por falta de dinheiro. Então, se isso aqui fez sentido pra você, eu vou ter o maior prazer de receber vocês no workshop desse livro aqui, ó. Dia 8 de agosto, me chama no direct, me chama no WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer de trazer todas as informações. O curso tá bem acessível, né? O custo-benefício aí bem acessível. E bora que bora. Então, eu agradeço. Gratidão por estar aqui. Espero ter sido contribuição para vocês e até mais.